Então, iniciando, a pauta da nossa live de hoje, né, do dia 1º de junho de 2023, da Comunidade de Estudo LGPD, traz a experiência da União Europeia como guia para o Brasil. Quem vai falar é a doutora Cristiane Heider. Ela vai falar direto de Portugal. Isso é bem legal também, que a gente agora também já começa a atravessar os limites, né? A gente já está na Europa agora com um grupo da Comunidade de Estudos LGPD, que a gente intitulou Comunidade LGPD, né? Então é isso. Doutora, a senhora está aberto seu microfone, pode iniciar a apresentação. Tá, então muito obrigada, bom dia a todos, obrigado por me receberem aqui. Eu vou falar então um pouquinho da experiência minha aqui na União Europeia e começo me apresentando. Sou advogada, consultora em proteção de dados pessoais, meu nome é Cristiane Heider e eu tenho um escritório, Heider e Campos Advogados. Sou mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e faço doutorado aqui, onde eu pesquiso o tema da proteção de dados. Já exerci advocacia civil, ainda exerço eventualmente, né, e pública, contenciosa e consultiva, fui assessora no Tribunal de Justiça e advogada pública numa autarquia. Entrando no tema, a experiência da União Europeia como guia para o Brasil, compreendendo os pilares para uma cultura de proteção de dados. A Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia, ela entende que para uma cultura de proteção de dados é preciso um quadro jurídico regulatório sólido e a efetividade da aplicação das normas. Então, isso ela divulgou lá no início dos trabalhos e é o entendimento que prevaleceu, foi por esse caminho que a União Europeia seguiu. Vou apresentar um pouquinho do contexto do surgimento da proteção de dados aqui. O senhor já deve ter conhecimento pelo menos de uma parte. Então, no final dos anos 60 do século XX, no seio do Conselho da Europa, que é uma organização internacional para a proteção dos direitos humanos, surgiu essa preocupação com as informações pessoais, né, em função até dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. E o Conselho da Europa, então, contratou peritos para fazer um levantamento nos estados, como que isso acontecia, detectou que havia uma deficiência de proteção dessas informações, e aí foram editadas as primeiras recomendações, em 1973 e 74, para o uso de banco de dados, uma recomendação para o uso de banco de dados público e outra para privados. Já nessas normatizações já constavam alguns princípios que permanecem até hoje, como da finalidade, da necessidade, do direito de acesso, retificação dos dados, essas coisas. Em 79, já havia 7 países com lei de proteção de dados aprovada na União Europeia, na Europa, né? E 3 deles haviam instituído o direito fundamental à proteção de dados na sua Constituição. Portugal foi o primeiro, em 76, e depois a Espanha e a Áustria. Mas vários países já estavam em processo adiantado legislativo com relação ao tema. Em 81 foi aberto para assinatura a Convenção 108, que no seio do Conselho da Europa ainda, né, que é o primeiro e ainda é o único instrumento jurídico internacional vinculativo em termos de proteção de dados pessoais. Todos os estados da União Europeia são membros do Conselho da Europa, mas há estados que são membros que não pertencem à União Europeia. Em 83, houve uma contribuição importante, que foi a decisão do censo do Tribunal Constitucional da Alemanha Ocidental, que reconheceu a existência de um direito à autodeterminação informativa, como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, todo o desenvolvimento do tema de proteção de dados na União Europeia, ele parte do reconhecimento da integralidade da pessoa humana e da necessidade da sua proteção. A centralidade da pessoa humana, ela está em todos os projetos da União Europeia relativamente ao direito digital e ao desenvolvimento econômico. Como estratégia, então... Eu voltei aqui, né? Desculpa. Como estratégia, então, a União Europeia percebeu o seguinte, que cada vez mais as pessoas estavam gerando dados, as pessoas naturais, né? As pessoas físicas, estavam gerando dados pessoais.
e que a coleta e utilização desses dados deveria ter como primazia as pessoas titulares dos dados. Isso ia de encontro aos valores, às normas e os direitos fundamentais aqui da União Europeia. E constatou também que havia um déficit de confiança na internet. Então, eu falava que a União Europeia, ela desenvolveu uma estratégia, ela utilizou do tema da proteção de dados como uma estratégia. Então, percebendo que a economia ela se voltava para estar fundamentada na estratégia de dados, na utilização de dados pessoais, que no entendimento que prevalece aqui, e eu vou depois dizer por quê, a coleta e utilização de dados deveria ter como primazia os titulares dos dados, devia ter como centro do seu desenvolvimento os titulares dos dados. E isso vem de encontro aos valores europeus, aos direitos fundamentais consagrados aqui. E, ao mesmo tempo, percebeu que havia um déficit de confiança das pessoas na internet. Houve uma pesquisa realizada em 2019 que constatou que esse déficit aumentava. Então, o cenário era de uma economia e um desenvolvimento que precisariam do aumento do uso de dados pessoais e, ao mesmo tempo, aumentava a desconfiança das pessoas em entregar os seus dados. Então, o que foi pensado como solução? Que aumentar a confiança das pessoas na economia digital para que elas se sentissem confortáveis em entregar os seus dados. Então, a Europa viu nisso daí uma oportunidade para ela se projetar internacionalmente. O que havia em termos de concorrência? Os Estados Unidos, nos Estados Unidos havia uma organização do espaço de dados deixado do setor privado, e isso levava a uma concentração, que a gente ainda vê. A China, ela conjugava e conjuga ainda a vigilância governamental com o controle rigoroso das empresas de tecnologia, sem fornecer garantia nenhuma às pessoas. Então, foi lançado o objetivo da União Europeia se tornar um modelo de liderança para uma sociedade que se beneficiaria do uso de dados para tomar as melhores decisões, tanto no setor público quanto no privado. Qual que seria a estratégia? Apoiar-se num quadro jurídico sólido em termos de proteção de dados, direitos fundamentais, segurança e cibersegurança, e no seu mercado interno, com empresas competitivas de todas as dimensões. Então, esse é um ponto também. O objetivo é promover o desenvolvimento através das pequenas e médias empresas. O GDPR, ele ocupa o centro desse sólido quadro normativo e regulatório da confiança no mundo digital. Essa é uma expressão utilizada oficialmente nos documentos da Comissão Europeia. Então, ela tem declaradamente, o objetivo do GDPR é aumentar a confiança das pessoas no uso da internet para uma variedade de fins, para que elas pudessem, então, confortavelmente entregar os seus dados. Então, embora os controles sobre o uso dos dados sejam muito rigorosos, a gente percebe que os olhos estão postos no desenvolvimento, na inovação e na criação de um ambiente em que as pequenas e médias empresas e as empresas que eles chamam aqui em fase de arranque, as startups, as empresas em fase inicial, para que elas possam tirar o melhor proveito estratégico do uso dos dados pessoais. Agora, como tornar realidade a cultura da proteção de dados? Então, a formação de uma cultura de proteção de dados tem subjacente as atuações das autoridades de proteção de dados e dos tribunais da União. A atuação das autoridades de controle. A Comissão Europeia, ela destaca a posição das autoridades de controle, que são as autoridades de proteção de dados, e ao ponto de afirmar que elas centralizam dentro do Estado uma nova estrutura de governação. E elas têm mesmo muito poder. Nós esperamos que a nossa, a NPD, caminhe nesse sentido. Eu vou citar aqui alguns exemplos da CNPD, a de Portugal, chama Comissão Nacional de Proteção de Dados, que revelam, que realçam esse poder da comissão, da agência, da autoridade de proteção de dados.
Um caso muito emblemático aqui é o caso do INE, do Instituto Nacional de Estatística, que aconteceu em 2021, né, que os cidadãos portugueses, por ocasião do censo de 2021, eles preenchiam um formulário online, e esse formulário ele era acessado por uma infraestrutura fornecida por uma empresa de tecnologia norte-americana. Então, embora essa empresa seja considerada uma das mais seguras do mundo, ela processava os dados através de 200 servidores situados em mais de 100 países. E alguns deles considerados destino não seguro para os dados dos cidadãos do espaço europeu. Dentre eles, os Estados Unidos, né, que é a própria sede da empresa, em função da decisão que havia derrubado o quadro jurídico para a transferência internacional de dados, que ficou conhecida mundialmente. O interessante é o seguinte, que eu quero destacar. O critério, né, para a seleção do servidor que faria o processamento dos dados era o mais próximo do local de invocação. Só que para isso acontecer dependia da carga no servidor em cada momento. Então terminava que os dados circulavam pelo mundo inteiro e o INE ele perdia o controle sobre essas informações. E isso foi considerado gravíssimo, afinal de contas tratávamos de dados pessoais da população de um país inteiro. E a ANPD, então, ela emitiu uma decisão de proibição, né? Então, quer dizer, ela é uma autoridade de proteção de dados e o INE é um instituto, também uma instituição, uma entidade independente aqui de Portugal. E ela emitiu uma decisão de proibição da transferência de dados para fora do espaço europeu, com ordem de suspensão da atividade em até 12 horas. Então, é algo realmente assim, muito forte e denota o grau de poder mesmo das autoridades de proteção de dados. Durante a pandemia, foi criado um aplicativo aqui para rastreamento de contato das pessoas que tivessem sido infectadas com o vírus da Covid-19. E o aplicativo, mesmo sendo desenvolvido pelos gigantes aí de tecnologia e tal, o projeto dele foi submetido à ANPD para uma análise. Então, foi feito o relatório de impacto em proteção de dados e o aplicativo foi submetido e ela emitiu, então, um laudo, um relatório com as avaliações dos pontos positivos e daqueles pontos que precisavam ser modificados. Quer dizer, a percepção da sociedade do papel que ela tem a desempenhar nessa sociedade. E eu não estou a ver, por exemplo, o Banco Central submeter o seu projeto de moeda digital à ANPD, ainda não. Eu espero que isso aconteça. Os projetos de lei aqui em Portugal que envolvem, de alguma forma, direitos, dados pessoais, eles são submetidos à ANPD e ela emite um parecer. Então, existe todo um conjunto da sociedade que reconhece a competência da autoridade e que respeita a atuação dessa autoridade. No âmbito da União Europeia, nós temos o Comitê de Proteção de Dados, que é o órgão de cúpula, né, das autoridades nacionais. Ele é composto por representantes de cada uma das autoridades dos estados pertencentes à União Europeia. E ele tem como função a aplicação coerente do GDPR e a cooperação entre as autoridades nacionais. Foi com base numa decisão do comitê, né, que a gente viu recentemente a aplicação daquela multa bilionária à Meta, né? As decisões do comitê, elas são muito significativas e merecem ser estudadas por nós, mesmo para quem vai aplicar a LGPD, porque ele dá a última palavra dentro da esfera administrativa na interpretação do GDPR, né? E, por exemplo, né, em 2021, ele se pronunciou pela primeira vez sobre o modo de aplicação da multa quando o agente de tratamento comete várias infrações à legislação através das mesmas operações de tratamento de dados. Então, uma mesma operação ou operações correlacionadas, elas acabam por infringir a lei em diversos pontos, cometer várias infrações. Então, a autoridade da Irlanda havia entendido que, como há um limite, né, como no Brasil há um limite para fixação da multa, que bastava aplicar um valor que abrangesse todas as infrações. As outras autoridades divergiram e o comitê entendeu o seguinte, que esse entendimento de aplicar um valor abrangendo todas as multas
que ele acabava levando ao entendimento de que uma vez que a empresa já cometeu uma infração, já está cometendo ou está trabalhando com um nível de desconformidade considerado grave, que tanto faz para ela cometer outros atos de infração menos graves. Que isso, então, esse entendimento, ele acabaria por impulsionar um comportamento de desconformidade em relação ao GDPR, e o que precisa é o contrário. A finalidade da multa, inclusive, é o contrário. Ela tem a finalidade dissuasória, de incentivar o agente de tratamento a trabalhar em conformidade. Então, o comitê destacou que o infrator ele deve ser explicitamente considerado culpado por ter infringido cada dispositivo da lei, e cada infração tem que ser considerada e sancionada num nível que seja eficaz, proporcional e dissuasivo, né, dentro do limite fixado na lei. Então, a LGPD ela tem um dispositivo semelhante, né, que é esse, o artigo 52, que prevê a aplicação de multa por infração. Então, já existe esse entendimento exarado pelo comitê numa decisão que é vinculativa para as outras autoridades aqui da União Europeia e que serve de parâmetro para a nossa autoridade nacional do Brasil, uma vez que ela vem aqui buscar os subsídios para a sua atuação de uma forma geral. A cultura de proteção de dados, ela vai se assentando na atuação das autoridades, mas também na atuação do Tribunal de Justiça da União Europeia. Né? Ele interpreta o GDPR a partir dos direitos consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União, né? Especialmente os direitos à privacidade e à proteção de dados. É como se fosse, é o critério de referência, como se fosse a Constituição dentro dos Estados. Né? Então, ele faz uma interpretação conforme aos direitos fundamentais. Então, tem aqui como exemplo o processo que eu já citei, que é a decisão que derrubou o quadro jurídico que sustentava a transferência internacional de dados para os Estados Unidos e passou a considerar os Estados Unidos, então, um destino não seguro para os dados das pessoas do espaço europeu. Uma decisão muito corajosa. A Europa e os Estados Unidos eram o principal destino de dados de transferência internacional, respectivamente, e isso tinha e teve uma interferência direta dentro dos contratos comerciais de cada um dos Estados-membros da União Europeia. Isso também mostra a força e o impacto que a proteção de dados, com que a proteção de dados entra, né, dentro da sociedade e afeta as relações dentro de cada estado da União Europeia. Um outro caso também de participação do tribunal, tem várias decisões do tribunal que ajudam a definir os limites, os institutos, o alcance da interpretação dos institutos do GDPR, que é o caso dessa jovem que trabalhava como catequista numa paróquia da Suécia. Né? Essa decisão ela foi importante para dar a amplitude do conceito de dados de saúde para efeito de tratamento, né? E também o limite da expressão tratamento de dados para fins particulares. Né? O que isso significava, o que estava abrangido ou não dentro dessa expressão legal. E essa jovem, então, trabalhava como catequista numa paróquia da Suécia, frequentava um curso de informática e ela teve que fazer uma página, criar uma página na internet por decorrência desse curso. Ela criou na casa dela, no computador pessoal, uma página com informações para os paroquianos que eram colegas dela, para os paroquianos que estivessem se preparando para fazer a crisma. Mas ela colocava nessa página também informações sobre os seus colegas de trabalho. E eles não sabiam disso, não tinham dado seu consentimento. Enfim, quando eles souberam, ela apagou a página, mas mesmo assim, como houve a reclamação, ela foi multada, recorreu e o tribunal submeteu, então, os argumentos utilizados pelo defensor dela ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, os entendimentos fixados foram os seguintes, que para fins de proteção da pessoa por trás dos dados, né, dados relativos à saúde devem ter uma interpretação lata
incluindo informações sobre todos os aspectos, quer físicos, quer psicológicos, da saúde de uma pessoa. E com relação ao tratamento para fins particulares, né, porque ela tinha usado o computador pessoal, era uma página pessoal, mas o tribunal entendeu o seguinte, que essa previsão legal de tratamento de dados para fins particulares, ela diz respeito à vida privada e familiar da pessoa que está usando os dados, que está fazendo o tratamento dos dados. Então, que ela não abrange publicação na internet de maneira que os dados sejam disponibilizados para um número indefinido de pessoas. Então, são questões essa questão, pelo menos, que a ANPD ainda não tratou, né, mas que ela vai ter uma repercussão muito grande, porque, às vezes, as pessoas fazem as publicações na sua página pessoal, né, nas redes, para tentar fugir da LGPD, né? Mas o entendimento que eu acredito que vai ser seguido pela ANPD é o de que, se você distribui, você disponibiliza a informação para um número indefinido de pessoas, aquilo ultrapassa o que pode ser considerado dados para fins particulares e não econômicos. O direito fundamental à proteção de dados, né, como ele está colocado na nossa Constituição, ele condiciona a atuação dos 3 poderes do Estado, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E também a iniciativa privada, por uma interpretação que é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, o tribunal aqui da União Europeia, ele interpreta, como eu disse, o direito à proteção de dados em consonância com as normas, né, de proteção de dados a partir do direito fundamental. O mesmo deve acontecer no Brasil, né, porque o direito à proteção de dados é um direito fundamental de status constitucional. Então, isso tem uma série de decorrências, que não dá para falar aqui, que já estou até falando muito rápido, mas destaquei 2 que são essas: a condicionamento da atuação dos 3 poderes e ser critério de validade dos atos do poder público, tanto atos materiais da administração pública, quanto atos normativos dessa administração pública e também os atos legislativos, né? Recentemente, inclusive, foi editada uma lei no Brasil que obriga os empregadores a coletar dados sensíveis, né, dos seus empregados. E eu dei uma olhada rápida nessa lei, mas eu tenho minhas dúvidas de que ela cumpre os requisitos de constitucionalidade, porque faltam ainda elementos que deveriam constar dela para orientar o agente de tratamento de dados de como fazer esse tratamento, já que ele é obrigatório por força de lei. Então, ela deveria trazer, ou a administração pública complementar isso, né, através de normas hierarquicamente inferiores à lei, para realizar, concretizar a força do direito fundamental de status constitucional. Então, as leis, ainda que passem todo o processo legislativo, se elas contrariam, se elas ferem o direito fundamental, elas podem ser invalidadas por inconstitucionais. Então, um desafio, eu acabei apagando um slide aqui, que era desafios, mas um desafio que eu acho que, na minha opinião, a gente tem no Brasil muito grande é o envolvimento dos tribunais, né? O Poder Judiciário realmente participar dessa construção da cultura de proteção de dados. Então, nós temos, eu recentemente vi, eu trouxe só essa imagem, mas em vários lugares no Brasil começaram a introduzir câmeras de reconhecimento facial nas escolas, né? Então, será que isso está em conformidade com a LGPD? Né? Há uma série de abordagens que precisam ser verificadas para ver o nível de interferência que isso está acontecendo, que está acontecendo na vida dessas pessoas, principalmente crianças, né?
e se isso é proporcional, o grau de risco que gera para elas é proporcional à finalidade. A dessa escola aqui, por exemplo, a finalidade é reduzir o tempo de fazer a chamada, para computar a presença, quer dizer, é algo que é bastante sério. Na época da pandemia, aqui as aulas por videoconferência foram instituídas, né, as aulas por videoconferência, e na ocasião a CNPD, então, editou um documento alertando para os riscos, né, o tipo de risco a que as crianças estavam submetidas, os cuidados que deveriam ter, e esse documento chegou na casa de cada pai, de cada responsável por criança que estava na escola. Então, é uma forma de também fazer com que a cultura de proteção de dados vai sendo instituída, quer dizer, a matéria, as ações, elas vão chegando para as pessoas através dos órgãos oficiais. No Brasil, nós temos uma cultura de fazer campanhas, né, de comunicação direta com o cidadão. A gente não vê isso como política pública, pelo menos por agora, mas nós, enquanto agentes da sociedade civil, podemos e devemos empreender ações que possam forçar esse movimento. Né? Nós podemos instar o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor. A experiência do Código de Defesa do Consumidor, ela é valiosíssima agora para a aplicação da LGPD. Né? Os órgãos de defesa do consumidor são muito experientes, são muito combativos. Agora o que nós precisamos é de realmente ter uma bagagem, né, de conhecimento muito forte, muito estruturada para conduzir esse processo, porque ele vai acabar parando no judiciário e, como eu disse, os juízes precisam participar deste processo. A sociedade precisa sentir, né, que aquelas normas são efetivas. E eu acredito que isso vai estar muito nas mãos dos advogados, né, que vão ter que entregar para os magistrados o trabalho, assim, uma fundamentação muito consistente, muito sólida, para já ajudar e dar o caminho das pedras para uma decisão, sob pena de nós termos aí pipocando diversas decisões até contraditórias e contrárias ao próprio propósito da legislação. Nós temos um panorama atual aqui na União Europeia, que é o seguinte: até 2021, foi aplicado um total de 172 milhões de euros em multas para várias infrações. Só agora, né, nesse mês passado, aliás, na semana passada, foi aplicado contra a Meta uma multa de mais de 1 bilhão, né, de euros. O que tem se percebido é que o valor agregado das multas aumentou em 50% em relação a 2022, e isso por influência do Comitê de Proteção de Dados, que elevava, né, cada vez que chegava um procedimento lá para ele decidir, ele acabava aumentando em até 630%, em média, 630% do valor originalmente fixado para aquele agente de tratamento de dados. E aí, com isso, percebe-se que as autoridades nacionais também estão se sentindo mais encorajadas a aplicar sanções de valores mais elevados. Agora, não somente as grandes organizações são sancionadas, né, as pequenas também. A Espanha está em primeiro lugar na aplicação de penalidades, e nós acreditamos que ela seja uma grande influência para a ANPD brasileira, porque elas já firmaram um protocolo de cooperação, e também em função da rede ibero-americana de proteção de dados. Né? Então, a tendência é a ANPD ficar muito influenciada pelo modo de atuação da autoridade espanhola. Eu não vou conseguir falar aqui, porque o tempo já estourou, mas nós temos, né, decisões da autoridade espanhola aplicando penalidades em restaurantes, escritórios de contabilidade, associação cultural, escola de idiomas. Tem uma decisão bem emblemática da autoridade da Finlândia, que depois, numa outra oportunidade, eu posso falar, porque o agente de tratamento, em função dessa decisão, ele encerrou suas atividades. Né? Então, porque a gente fica falando muito de multa, mas existem as outras penalidades que podem ser, inclusive, mais
mais dissuasórias, vamos dizer assim, da conduta infratora. E é isso que diz a Comissão Europeia, né, que o sucesso do GDPR não deve medir-se em função do número de multas impostas, mas pelas alterações registradas na cultura e no comportamento de todos os intervenientes envolvidos. Neste contexto, as autoridades de proteção de dados dispõem de outras ferramentas, que são os outros tipos de sanção. Então, para o Brasil, eu acredito que a cultura de proteção de dados passa por conferir solidez ao quadro jurídico posto, com muito estudo da nossa parte, para a aplicação adequada da legislação, para que ela tenha efetividade e as pessoas possam sentir, né, isso no seu dia a dia, a proteção de dados presente no seu dia a dia. E assim, eu encerro agradecendo a oportunidade, peço desculpas pela confusão inicial aí para conseguir compartilhar a minha tela e fico à disposição para as considerações, eventuais perguntas e para outras oportunidades também. Muito obrigada. Lembrando aí que está todo mundo praticamente com o microfone mudo, né? Doutor, eu não sei se eu entendi corretamente. Eu achei até que quando a senhora colocou uma questão da multa, que é como se a gente estivesse falando, o Lucas falou aqui há um tempo atrás sobre a dosimetria, e na hora que a senhora falou da multa, eu entendi que houve um entendimento que a proposta da multa fosse para dar uma mensagem, que fosse para dar. Então, até mesmo num CPF, né, igual a senhora colocou aí, da moça na igreja, né, que acabou sendo punida, que se criou uma dosimetria de acordo com a circunstância. Isso é um fato ou é só uma percepção equivocada do que a senhora falou? Que a multa, o valor da multa é de acordo com a circunstância? Ou o contexto, né, que fosse colocado. Não, sim. O valor da multa ele leva em considerações aqueles elementos que estão na lei e na própria regulação da NPD. Né? Agora, porque ela tem alguns fins a cumprir, né? E dentre eles, e o mais importante, é desestimular o agente de tratamento de dados à prática de novas infrações. Então, ele vai levar em consideração tem vários itens, né, vários requisitos, mas eles são tomados no seu conjunto, né? A boa-fé, ou má-fé, se ele teve algum ganho com aquele comportamento infrator, mas no conjunto, como que ele se apresenta perante a atividade de tratamento de dados. Né? E aí, dentro desse conjunto, um ou outro critério pode ter mais peso. Teve um caso, por exemplo, em que foi considerado muito grave o fato de que o operador ele não tinha contrato com o controlador e não tinha contrato, né, sobre proteção de dados, não existiam cláusulas que regulassem essa atividade, essa relação deles, e as condutas infratoras, elas diziam respeito ao próprio objeto social da empresa. Então, quer dizer, a empresa, aquilo que era a atividade principal dela, e ela fazia violando a proteção de dados. Então, isso é considerado gravíssimo, e isso é um fator que faz com que o valor da multa seja mais elevado, por exemplo. Né, o da meta, né, agora recente, a continuidade da infração, né, o volume de dados, então, a natureza dos dados. Então, isso tudo é pesado, mas é colocado sobre um substrato que é como que aquele agente de tratamento de dados se posiciona na sua atividade. Porque a senhora colocou a questão da pessoa na igreja, que eu acho que isso é mais assim, relevante numa discussão, porque a gente não vai chegar nunca a estar discutindo ou estar trabalhando numa empresa tipo a Meta, para prestar serviço para uma empresa, né, do porte da Meta ou de algo similar. Mas agora, uma pessoa que está na sacristia fazendo coisa de primeira comunhão ou de encontro de casais, aí vira uma doideira, porque aí chega muito perto da gente, né? Então,
Então esses foram os exemplos que eu acabei não tendo condição de colocar, que são muito frequentes na Espanha, né? Por exemplo, o dono de um restaurante, que não é uma rede de restaurante, dono de um restaurante que foi enviar uma mensagem de e-mail para os seus clientes, uma centena de clientes, e deixou os endereços abertos, né? Não ocultou os endereços. Então, todo mundo recebeu, podendo visualizar os endereços dos demais. Então, ele foi sancionado pela Autoridade de Proteção de Dados. E isso é algo que está no nosso dia a dia, que está muito perto da gente. O restaurante, na defesa, alegou que foi um equívoco, que não ia se repetir. Só que, em matéria de proteção de dados, as ações têm que ser preventivas, né? Então, que ótimo que não vai repetir, mas pelo que já foi feito, a aplicação da sanção, né? O escritório de contabilidade enviou uma mensagem para um cliente com um arquivo anexado e se equivocou na hora de direcionar a mensagem, foi para o cliente errado. O cliente que recebeu a mensagem com o arquivo de dados que não era dele fez a denúncia. Quer dizer, se fez comigo, pode fazer com o outro, né? Então, por isso que eu ressalto muito a presença da ANPD na rede ibero-americana, porque eu acredito que ela vai sofrer muita influência da autoridade espanhola, que aplica com muita frequência as multas nos pequenos. Nossa, mãe. A Bárbara tirou a mão aí. Se você quiser falar, Bárbara, você está na sua vez. É só abrir o microfone. Depois é o Lucas. Quero elogiar pela apresentação, Cristiane, parabéns, foi excelente. Eu levantei a mão porque eu fiquei justamente com uma dúvida em relação a essa penalidade que ela falou dos e-mails, só que ela acabou respondendo, então já sanei a minha dúvida. Muito obrigada. A minha tela ainda está Lucas. compartilhada? Não, eu tirei. Lucas, sua vez. Boa tarde, doutora Cristiane. Excelentes. Bom dia. Nossa, bom dia. Me confundindo aqui. Para mim é boa tarde mesmo, viu, Lucas? Então, muito bem, acertei. Excelente exposição. Adorei esse tema sobre essa ótica, né, voltada à proteção de dados no âmbito da União Europeia, né, toda essa questão constitucional, a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Eu escrevi o tema do meu TCC sobre esse assunto. Foi muito gostoso pesquisar essa área. Eu queria fazer uma pergunta e pedir talvez um posicionamento pessoal da senhora acerca do Brasil, embora a senhora está aí em Portugal. Qual dos atores que a senhora acha que vai fomentar mais a cultura de privacidade e proteção de dados aqui no Brasil? O Poder Judiciário, com a jurisprudência que vem se desenvolvendo, ou o Legislativo e a ANPD e o Poder Executivo? A gente teria como verificar na prática um deles vai assumir maior protagonismo? Aí na União Europeia houve alguma diferença no fomento da proteção de dados entre esses atores? Por exemplo, o Judiciário ou a Autoridade de Proteção de Dados? Qual foi mais proativo nesse sentido? Aqui, sem dúvida alguma, é a autoridade, porque as coisas aqui se resolvem na via administrativa, prioritariamente. No judiciário é pouco acessado, né? Então, quando a gente fala aqui de contribuição do Poder Judiciário, é muito do Tribunal de Justiça da União, né? Já é acima do nível dos estados, porque ele dá a última palavra em interpretação do GDPR. Então, ele contribui para essa questão de firmar o entendimento, de consolidar, né, uma compreensão interpretativa do GDPR. Em termos de atuação mesmo, assim, em termos de volume de atuação, e a mesma qualidade de atuação, né, é a ANPD, né, são as autoridades aqui, sem sombra de dúvida, são as autoridades. No Brasil, eu gostaria muito que fosse da mesma forma, porque a nossa ANPD, ela vai pelo mesmo caminho das aqui, em termos de ser muito técnica, né, rigorosa,
mas ela ainda precisa se firmar, ainda precisa adquirir credibilidade, sabe? Isso é uma pena, porque os integrantes da nossa NPD são muito competentes, né? Mas não sei se você viu a Miriam Wimmer numa audiência, numa sessão lá da Câmara para conversar sobre uma das resoluções aí recentes da NPD. Quer dizer, o Legislativo chama ela lá para conversar, mas o próprio Legislativo que chama não sabe, não conhece o tema. Então, ele não tem condição de avaliar o que ela está dizendo, né? Então, isso eu acho que vai... E também a NPD precisa de recursos, ela ainda está muito pequenininha, né? Existe um outro ator que você não mencionou, que são os órgãos de defesa do consumidor. Eles, em conexão com a NPD, eles vão fazer esse trabalho, eu acho que eles têm condição de fazer esse trabalho de uma forma muito eficaz. E eles têm capilaridade, né? Os órgãos de defesa do consumidor chegam no Brasil inteiro. O Poder Judiciário, eu acho que ele vai ter uma participação expressiva, já tem tido, tá? Só que é aquela coisa, cada juiz vai decidir de um jeito, né? E isso atrapalha, isso não contribui para a cultura de proteção de dados, porque a gente precisava de pessoas informadas trabalhando numa mesma direção, para consolidar entendimento, para consolidar posicionamento. E aí que eu falo da participação dos advogados, né? Eu vi, uma pessoa me falou recentemente, num grupo, que ajuizou uma ação que tinha poucas probabilidades de sucesso em relação ao pedido de indenização, e ela acredita que acabou conseguindo a indenização pelo nível de fundamentação que ela utilizou com relação à proteção de dados. Então, eu tenho oportunidade eu tenho experiência do lado de cá como advogada e já lá do outro lado quando eu fui assessora, né, no lugar de quem precisa resolver o conflito. E pelo que eu vi, não exatamente aonde eu estava, né, mas eu acredito assim que o advogado precisa estudar muito e fazer um trabalho muito bem consistente para ele ajudar o juiz a decidir adequadamente com relação à proteção de dados. Eu acho que os magistrados não vão parar para estudar a proteção de dados, eles já estão abarrotados de trabalho. Então, e isso eu acho um perigo, né? Eu acho um perigo, porque o modo de interpretar a proteção de dados, o regime jurídico da proteção de dados, não é o mesmo dos outros ramos do direito, né? Isso... e existe esse risco, né? Recentemente eu vi também uma pessoa, um palestrante dizendo que já existem as normas de descarte de documento, por exemplo, então que não tem que inventar a roda de novo, né? O documento vai ser descartado com aquelas normas. Só que não é assim quando o documento tem dados pessoais. Seria assim, esse raciocínio jurídico geral, né, ordinário. O acessório segue o principal. Os dados pessoais estão dentro do documento, eles vão ter o destino do documento. Mas uma vez que o direito à proteção de dados é um direito constitucional, um direito fundamental de status constitucional, não pode ser essa a interpretação. Então, por isso que eu conclamo todos a estudarem bastante para a gente poder contribuir. Eu acho que nós, enquanto sociedade civil, também temos um papel muito importante, viu, Lucas? Excelente. Muito obrigado pelas considerações. Foram insights relevantíssimos aqui que fizeram refletir bastante sobre o seu posicionamento. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pensando nessa condição que a senhora acabou de falar aí, eu acho que a apresentação de hoje ela teve esse cunho, né, de mostrar que na Europa está chegando muito mais perto das pessoas do que no Brasil. A gente é mais negligente com as informações e até com os questionamentos. Eu acho que a palestra foi brilhante em termos disso, de dar luz para uma questão. Agora, essa questão que a senhora colocou aí, que o jurista, né, o juiz, que vai ser o moderador, que vai estar lá dando voz para um ou para outro, ele não tem muita percepção do conteúdo da causa, ele tem mais do processo, né? Eu acho que é o que tanto o juiz quanto os advogados, eles estão muito mais preocupados, não com o mérito, mas com o processo.
E, às vezes, as causas são ganhas ou perdidas só por conta de processo, por conta de prazo, por conta de ter qualificado errado. Então, eles estão tão focados nisso, e aí eles não olham o mérito. E, nessa hora, tem tanta questão do mérito, né? A ponto de virar... Eu achei ótima essa condição aí de uma pessoa na igreja, por conta de uma reunião de pares, né? Ter publicado e ter sido questionado. Da mesma forma que a senhora colocou aí no anexo, né? Ou de cópia aberta dos e-mails, pode gerar um problema se alguém lá levantar a mão e falar o seguinte: olha, você publicou meu e-mail aqui, você publicou minha informação e eu vou te questionar juridicamente. Aqui eu acho que a gente tem uma dificuldade, a gente discute menos administrativamente e muito mais juridicamente, que é um lugar que está tudo pesado, né? Tudo lento, tudo demorado. Talvez a gente caminhar para a agência e tratar por lá, é claro que num recurso já vai chegar mais embasado no departamento jurídico, né, lá no juiz. Mas obrigado aí pela colocação desse conteúdo, e eu acho que ele foi muito rico nessa hora, que aproxima de todos nós a lei. Porque se ela já chegou dessa forma na Europa, eu acho que em breve vai começar a chegar aqui, da mesma forma que eu acho que a gente tem que se apropriar de fatos para colocar isso como uma informação. Porque às vezes a gente fica muito falando do CPF, mas a gente tem tantos outros motivos para a gente falar da Lei Geral de Proteção de Dados, e esse é um dos propósitos, né, da gente se capacitar aqui e de levar essa informação mais forte, né? Vou lembrar aqui que a gente já são 9h53, então a gente já está indo para o finalzinho, mas está em aberto aí, quem quiser estar fazendo um comentário e até prestigiar a doutora Cristiane, que está lá de Portugal e trouxe esse tema tão rico aí, e vale a pena a gente estar celebrando essa informação que aconteceu aqui hoje no grupo. O Orozinho, estou vendo que ele vai... Tá isso. Ah lá, pode falar, Orozinho. Pena que eu não estou vendo ninguém aqui, mas primeiro agradecer muitíssimo a doutora Cristiane. A gente vem conversando já há algum tempo, e essa pauta pode ter certeza que foi bem construída. A gente tinha certeza, né, eu pelo menos tinha certeza que seria do bom agrado, da relevância que foi, né? Só uma questão aqui, Cristiane, é o seguinte: já se discutiu no meio, através de um projeto de lei que me parece, tá? Me corrijam, por favor, os profissionais do direito aqui, mas me parece que é uma LGPD penal. Me parece que isso está meio parado lá no Congresso. Inclusive, a questão de semana passada, ou a outra semana, uma questão similar aconteceu numa ação lá no STF, e o juiz ele pediu a celeridade desse projeto, tá? Que isso não deveria, conforme ele não deveria ter chegado até no STF, se já existisse uma lei em relação às penalidades, né? Creio eu, tipo um código penal da LGPD, algo assim. Eu creio que, porque o pessoal fala código penal, tá? Eu não sou da área de direito, então eu estou só colocando isso. Na Europa, doutora, existe algo similar? Tá? Existe uma legislação específica só para proteção de dados, as questões de proteção de dados? Nas investigações e no crime, né? Nas investigações criminais, sim. É por isso que ficou de fora da nossa LGPD. Eu acredito que tenha seguido o exemplo daqui. Então, não é propriamente um código criminal para tratamento de dados. É o tratamento de dados dentro da esfera criminal. Né, porque as investigações criminais elas têm peculiaridades. Então, existe uma legislação específica, não se aplica o GDPR, assim como não se aplica a LGPD no Brasil. E aí, aqui já tem a legislação específica para regular
o tratamento de dados dentro das investigações criminais. Porque aí tem poderes, né, do investigador, tem poderes que ultrapassam os limites colocados pela legislação comum, que é o GDPR. Ok, obrigado. E, doutora, pelo que foi exposto, eu creio que tem muito mais material, tem muito mais conteúdo para ser colocado nesse aspecto, né, fazer esse contraponto GDPR e LGPD, já que a LGPD é uma a filhota mais nova, né, da GDPR, e fica o convite para nos próximos meses aí a senhora quer voltar, né, e dar mais subsídios para nós. Muito obrigada, e eu fico à disposição. Podem sugerir o tema, inclusive, porque agora que as pessoas, de uma forma, já têm uma noção geral do que é a proteção de dados no Brasil, está na hora de nós começarmos a tratar de temas mais específicos e aprofundá-los, né? Eu acho que isso vai contribuir também para solidificar aí conhecimento da matéria e fortalecer a construção da proteção de dados. Eu agradeço a oportunidade, e que eu queria frisar do que eu expus é que os olhos, né, estão voltados para frente, né? Só que para andar para frente, os passos têm que ser seguros, né? Então, visando o desenvolvimento, não é visando o cumprimento de regulação, é visando o crescimento, é visando poder utilizar os dados. Essa que é a postura, esse que é o objetivo, mas para utilizar os dados tem que ser feito de forma responsável. Então, a lei é muito rigorosa e a aplicação dela precisa ser também. Pedro, com você, meu jovem. Está mudo. Pedro? Pedro Está mudo. São 9h59 e a gente tem esse propósito de terminar às 10, né? Então, se não tem mais ninguém falando, estou aqui de novo, agradecer a doutora Cristiane, que aí de Portugal veio falar com a gente e trouxe esse tema que eu acho que, na hora que a gente escrever lá no LinkedIn, eu acho que a gente vai estar falando muito sobre como conecta com a sociedade muito perto da gente, né? O que já está acontecendo lá na Europa. E aqui, talvez, se as pessoas começarem a se alertar para isso, vai chegar perto de muita gente, né? Porque o que a gente recebe de e-mail com cópia aberta dos e-mails dos outros, né? Criando aquela lista enorme, da mesma forma, anexo que eventualmente traz tudo, então é um problema, né? Então, tá tudo certo. Acho que agora a gente tem muito que trabalhar aí, né, Eurozimo? E treinar as pessoas. Queria agradecer a todos. Vou fechar aqui a gravação e vou tirar aquela foto para publicar. Quem quiser abrir aí a câmera, tá? Já não